E hoje eu quero abordar um assunto com você que eu preguei, eu acho que 2 vezes, ou uma vez aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, porque ela tem um propósito muito útil para a nossa realidade espiritual. Deixa eu só abrir aqui a colinha, né? Pronto. Então o tema de hoje, eu não tenho dúvida que vai mexer um pouco com a gente, porque nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Aqui são as visitas aqui que eu fiz já no distrito. Desculpa. Irmãos, eu gostaria que você pudesse preencher esses dados aqui, ó, e me entregar. Isso daqui vai ser fundamental para me conhecer você, a sua função, e também para me fazer um contato, porque eu gostaria muito de fazer uma visita para você. Ok? Você vai receber agora uma folhinha que tem esses dados aqui, ó. Nós temos aqui a nossa equipe que vai entregar para você esses dados. E eu gostaria muito que você pudesse preencher esses dados, e só vai poder sair da igreja se me entregar preenchido isso aqui, tá bom? Aí não tem jeito, vai ter que preencher, né? Olha o que contém aqui as informações, irmãos, ó. O nome completo, o endereço, o bairro onde você mora, a igreja, e aqui você coloca a função, ó. Se você tem alguma função na igreja, então você coloca aqui, ó. Se você é diretor, você põe aqui, ó. Se você é ancião, você põe aqui. Se você tem mais de uma função, pode pôr aqui também, ó. Ok? Então, se você quiser já começar preenchendo agora, pode começar. Aí tem algumas perguntas, ó. Aceito que alguém lidere uma classe bíblica em minha casa, sim ou não? Tenho parentes, amigos afastados nessa região. Queridos, alguém tem algum parente afastado nessa região? Tem ou não? Olha quanta gente, acho que todo mundo tem, né? Segundo, tenho filho juvenil, adolescente a ser preparado para o batismo, sim ou não? Você coloca aqui, ó. Estou ministrando estudo bíblico para quantas pessoas? Nenhuma, você põe nenhuma, pode pôr 0. Se você está ministrando estudo bíblico para uma pessoa, você põe aí uma pessoa. Se é 10 pessoas, você coloca aí, tá bom? Tenho um pequeno grupo em minha casa, sim ou não? Está aqui, ó. Minha meta pessoal de batismo é, aí você põe. Se você quiser preencher em família, então você coloca. Logicamente que se numa casa tiver 2 pessoas que exercem funções diferentes, aí teria que preencher 2 fichinhas aqui, tá bom? Então tá aí, são essas as informações, e por gentileza, irmãos, gostaria muito que você pudesse preencher esses dados, tá? E ali a saída estaria a porta para poder retirar de vocês esse folheto. Quer que eu espere aqui mais uns 2 minutinhos? Som. É verdade, a caneta. Rapaz, eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Tem 2 aqui, ó, tá bom. Se puder emprestar aí um para o outro, né? Eu esqueci lá onde eu estava. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Eu comprei uma caixinha de caneta Bic para poder entregar. Mas está certo. Um vai passando para o outro e vai dar tudo certo. Irmãos, eu não vou me demorar no sermão hoje não. Pode ficar tranquilo que nós vamos terminar bem no horário ali, tá bom? Geralmente termina o quê? 12:30 aqui o sermão? Não? 11:30? Sério? Tá bom. Mas hoje vamos quebrar o protocolo, tá bom? Hoje vamos quebrar o protocolo. Tivemos aqui um momento especial, especialmente essas informações que eu trouxe aqui para vocês, né? Mas foi tudo muito bom,
foi maravilhoso e agora vamos entrar dentro da palavra. E agora prepare o seu coração para a gente poder entender o assunto de hoje. Irmãos, quantos já preencheram? O que eu gostaria que você agora, depois de preencher, focar na mensagem, principalmente nessa parte introdutória. Você sabe que é assim, ó. Isso é para a vida, viu? Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então a gente faz de tudo para trazer uma boa impressão, mas tem que permanecer impressionado para sempre, né? Ó, o tema de hoje é esse daqui, irmãos. Máscaras, a religião da aparência. O tema de hoje é um chamado para termos um ano brilhante no aspecto de conduta cristã. Eu preparei uma série de 16 temas relacionados à conduta cristã. Em algum momento eu vou abordar com vocês aos sábados esses assuntos. Porque a conduta cristã, querido, geralmente é uma ação cristã sobre o que fazer depois de salvo. Ok? Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Como é que eu tenho que viver? Deus não quer apenas, irmãos, lhe conceder a graça. Deus, Ele quer que você cresça. Estar no campo apenas do perdão de Deus é subir um degrau da salvação, mas não é completo. Você precisa agora andar outra milha, andar mais um degrau, para que a sua vida cresça espiritualmente. Entendeu? Então Deus não quer apenas te salvar, Deus Ele quer tirar e remover o pecado da sua vida. E quando Jesus voltar, a Bíblia fala que Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa. Então o assunto da conduta cristã é o que fazer depois de salvo. Eu estou salvo em Cristo Jesus, como é que eu devo viver? Aí Deus Ele apresenta para você, irmãos, as ações, a conduta genuína de um cristão. 16 temas, e vou abordar um desses temas aqui com vocês. Um deles é esse aqui, ó. Máscaras, a religião da aparência. Queridos, a igreja é um ambiente muito propício para as pessoas vestirem máscaras, simular ter uma vida que não é dela, pregar aquilo que não faz e cobrar aquilo que não faz, né? Entendeu? Então, muitas vezes a igreja, irmãos, pode ser um ambiente muito propício para nós vestirmos máscaras, simular ser aquilo que nós não somos, pregar daquilo que nós não vivemos e cobrar aquilo que não faz, ok? Então, por isso que o chamado de Deus para nós nessa manhã é para termos uma mudança interna, genuína, de gostos, de natureza. Olha, atenção que eu vou falar para você agora. Se você perguntar para mim assim, pastor, você conhece alguém que você tem convicção que vai se salvar? Eu tinha alguém em mente, um líder da igreja, irmãos. Pensa num líder da igreja. Então, se você pergunta para mim, pastor, quem você tem certeza que vai se salvar? Eu tinha alguém em mente, um líder da igreja. Pensa num homem santo, olhando assim, irmãos, casado, uma família estruturada, se vestia bem, falava bem, não bebia Coca-Cola, torcedor do Corinthians. Irmãos, pensa num homem santo. Eu pensava assim, esse camarada vai se salvar. Eu não tinha dúvida disso. Só que daí, irmãos, alguns anos atrás, veio à tona alguns áudios e vídeos comprometedores, expondo ele ao ridículo da quebra do 7º mandamento. Ele estava mantendo um relacionamento extraconjugal
por anos. E a partir daqui, irmãos, eu pude perceber como às vezes é fácil você se enganar com aparência. Pessoas que às vezes colocam máscaras, você olha e não sabe quem elas são de verdade. Por isso que o chamado de Deus para a nossa vida hoje é para uma mudança interna, para ter um ano diferente, um ano brilhante, um ano que verdadeiramente pela nossa conduta cristã possa exaltar o nome de Cristo e atrair mais pessoas aos pés de Cristo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 21. Hoje você vai conhecer um dos textos mais estranhos da Bíblia. Você vai estudar comigo agora o texto mais estranho da Bíblia, pelo menos na minha concepção. E vamos tirar algumas lições aqui sobre esse texto, tá bom? Mateus capítulo 21. Abriu? Mateus 21. Mas antes de nós lermos o texto, queridos, olhem para a tela aqui. Eu queria introduzir aqui, ainda nessa parte introdutória, apenas 2 slides. Eu queria compartilhar com vocês aqui um pensamento que li recentemente, e um deles é desse escritor e pregador cristão A.W. Tozer, muito conhecido ele. Ele dizia o seguinte, santos sem santidade é o quê? É a tragédia do cristianismo. Vou repetir para vocês aqui, santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você assume uma conduta cristã e vive distante do cristianismo, você pode ser a pior propaganda para o cristianismo. É forte isso daqui. Então, quando você está numa igreja, mas vive distante do cristianismo, você pode ser a pior propaganda para o cristianismo. E você sabe, irmãos, que muitas pessoas, muitas vezes no mundo, falam assim: eu vou para a igreja? O que é a igreja? É a conduta daquele? Prefiro ficar no mundo. Estou muito melhor aqui. Eu acho que Deus vai me julgar menos pela minha conduta no mundo do que pela minha conduta dentro da igreja para viver desse jeito. Então, queridos, santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. Um outro pensamento, eu não sei quanto já ouviu falar de Mahatma Gandhi. Esse homem aqui, queridos, ele era um líder indiano. Ele não era cristão, mas ele gostava muito de Cristo. Em algum momento você já leu algum pensamento dele, e ele fala muito contra o cristianismo. Não contra o cristianismo em si, mas contra os cristãos. Eu fui estudar um pouco a história dele para poder entender por que ele massacrava tanto a conduta cristã. Aí eu descobri, irmãos, Gandhi um dia passou por um problema de depressão, estava numa situação emocional muito fragilizada. Aí ele foi em uma igreja evangélica para poder ouvir ali uma mensagem, buscar a Deus de alguma forma. E quando ele chegou na porta da igreja, ele foi barrado. E alguém na porta da igreja chamou ele de kafir. Sai daqui, seu kafir. A palavra kafir, queridos, do árabe, significa infiel, incrédulo, aquele que esconde a verdade. Então alguém chamou Mahatma Gandhi de kafir. Ele ficou tão mal, com a consciência tão ruim naquele momento, ele foi em culto, assistiu uma pregação, adorar a Deus, ele foi barrado na igreja porque alguém chamou ele desse adjetivo muito, muito ruim. E a partir dali, irmãos, ele começou a escrever alguns pensamentos contra o cristianismo. E um deles, ele dizia o seguinte, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começam a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Incoerência. Prega o que não vive. É isso que ele está dizendo. Cobra aquilo que não faz. Então ele fala que ele que ninguém fez mais pela humanidade do que Jesus Cristo. O problema, muitas vezes, é a conduta cristã de alguns.
que não vivem de acordo com seus próprios? Ou seja, muitas vezes pode ser uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja é outra totalmente diferente. Se o cristianismo não lhe ensinou a amar as pessoas e a perdoar as pessoas, a cuidar bem da família, a ter amor pelo próximo, você então precisa repensar a sua conduta cristã. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então, queridos, mais uma vez eu repito para vocês, quando um cristão está na igreja, mas vive distante do cristianismo, ele pode ser a pior propaganda para o cristianismo. E não é para isso que Jesus nos chamou. Tem outro pensamento que ele dizia assim, ó, eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos fossem 24 horas por dia. E esse aqui talvez um dos pesados também, ó. Amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Então é alguém amargurado com a conduta de um cristão. Logicamente que não podemos generalizar. Não é o caso da poderosa igreja de Engatuba, porque aqui pessoas refletem o amor de Jesus Cristo. Eu consigo ver nos vossos olhos aqui pessoas amadas, queridas, e que estão cumprindo a missão de Cristo, né? Então, eu queria convidar você agora a ler comigo uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Mateus capítulo 21. Jesus ali amaldiçoou a figueira. E qual que é a relação dessa figueira com a nossa vida espiritual? Antes de lermos, fecha seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, nosso Criador, é uma alegria muito grande podermos estar aqui na Tua igreja, Pai, para juntos crescermos, meditarmos e aprendermos aqui da Tua Santa Palavra. Fortaleça a nossa fé e nos dê o direcionamento do Senhor nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, você vai conhecer aqui a história que eu acho muito curiosa. Muito curiosa. A partir do versículo 18 diz assim, ó: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve o que, irmãos? Fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, morre. E a figueira secou-se quando? Imediatamente. Vendo isso os discípulos, o que aconteceu com a reação dos discípulos? Eles ficaram admirados e exclamaram: como secou depressa a figueira? Até aqui, irmãos. Olha, geralmente quando eu penso em Jesus Cristo, eu penso em alguém sereno, alguém tranquilo. Sim ou não? Poucas vezes na Bíblia Sagrada você vai ver Jesus Cristo chateado, irado, revoltado. E eu já fiz uma pesquisa bíblica no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Todas as vezes em que Jesus aparece na Bíblia revoltado, irado ou chateado, ele está lidando com um problema de quê? Hipocrisia. Pessoas dissimuladas, falsas, hipócritas. Todas as vezes. Você se lembra quando ele escreveu a Laodiceia? Estou a ponto de quê? Vomitar-te, porque você não é uma coisa e não é outra, não é quente e nem frio. Estou a ponto. Você se lembra quando ele entra dentro do templo e sai ali revoltado, quebrando as coisas, porque estavam comercializando dentro do templo? E aqui, irmãos, no contexto grego que foi escrito no Novo Testamento, quando Jesus ele fala, quando ele vê a figueira e ele diz: nunca mais nasça fruto de ti, morra! E a figueira se seca. Está no intensivo do cal, no grego, no Novo Testamento. É como se Jesus estivesse falando num tom mais o que? Irado, revoltado, com problema de injustiça. Então todas as vezes na Bíblia que você vê Jesus revoltado, irado ou chateado, ele está lidando com o problema de hipocrisia. Então imagine comigo a cena, irmãos. Jesus acorda de manhã, está com fome, não comeu ainda,
E ele então vai para a figueira. Aí quando ele chega na figueira, ele vê que não tem figos. E ele então fica chateado com a figueira, sim ou não? E ele amaldiçoa aquela figueira morre. Ela se seca imediatamente. Queridos, por que Jesus teve essa ação com a figueira? A figueira, ela foi inocente ou ela foi culpada nessa história? Vamos tentar ser advogados da figueira? A figueira, ela foi inocente ou ela foi culpada? Ela mereceu essa maldição só porque não tinha figos para Jesus comer no dia que ele estava com fome? Estranho isso, não é? Outra pergunta, Jesus agiu corretamente com a figueira? Foi justo o que Jesus Cristo fez com aquela figueira? Mandar ela se secar e morrer só porque não tinha figos no dia que ele estava com fome? Irmãos, quando eu li essa história, eu fiquei pensando comigo, não foi justo o que Jesus Cristo fez com a figueira. E eu fui estudar o contexto para entender por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Primeira coisa, irmãos, olha, a figueira, ela tem duas estações. Ela tem uma estação em que ela está cheia de folhas, e ela tem uma estação em que ela não tem folhas. Quando ela está na época de não ter frutos, naturalmente como é que a figueira fica? Seca, sem folhas. Diferentemente, por exemplo, de um pé de goiaba. Se não é época de dar goiaba, no pé de goiaba tem muitas folhas. Mas a figueira é uma das únicas árvores frutíferas que, quando não é época de dar frutos, ela tem que inevitavelmente estar como? Seca. Portanto, o sinal de uma figueira mostrando que é tempo de frutos é quando ela está cheia de quê? Folhas. Esse é o detalhe interessante que eu não entendi. Eu fui estudar um pouco para entender a figueira. Tanto que no Oriente, obrigado, irmão. Tanto que no Oriente, você vai caminhando, você vê várias figueiras. E se você olha para uma figueira, vê que ela está totalmente ou cheia de frutos, ou de folhas, pode ir lá que tem figos. É natural uma figueira ter figos quando ela está cheia de folhas, vistosa. Agora, se você é um judeu, está caminhando, olha de longe, vê uma figueira, vê que não tem folhas, nem adianta porque não tem frutos. Ok? Então a figueira da nossa história, irmãos, tem algo interessante. E por quê? Porque quando Jesus acorda de manhã e avista de longe uma figueira, estando com fome, ele pensou, não, eu vou até aquela figueira porque tem folhas. Então se ela tem folhas, ela tem frutos. E quando ele chega, procura os frutos, ele fica decepcionado, ele fica revoltado, ele fica chateado. Por quê? Porque aquela árvore frutífera estava demonstrando que tinha frutos, mas não tinha. Então o problema dessa história não é uma árvore, uma figueira que não tem frutos, mas é uma figueira que aparenta ter uma coisa que ela não tinha. Então a culpa dessa figueira, irmãos, não é o fato dela não ter frutos quando Jesus precisava. O problema ou a culpa dessa figueira é que ela aparentava ter uma coisa que ela não tinha. Era uma figueira falsa, era uma figueira mentirosa, era uma figueira hipócrita. Porque era uma figueira que só enganava as pessoas. O problema não era não ter frutos quando ele precisava. É pecado não ter frutos, irmãos? Não. Porque existe o tempo certo de cada árvore dar o seu fruto. Existe o tempo certo de você dar os frutos. Quando você vem para a igreja, existe o tempo certo de você ser uma árvore frutífera na vida das pessoas. O problema é você não ter frutos e aparentar que tem frutos. É dissimular uma situação. É aparentar ter uma coisa que você não tem.
E olha que interessante, você não vê muitas vezes na Bíblia Jesus chateado, mas se você perguntar, pastor, o que é que tira a paciência de Jesus? Eu respondo para você claramente, dentro do contexto bíblico: a hipocrisia. É a hipocrisia. Então, para Jesus, irmãos, dentro desse contexto, é muito melhor você ser transparente e ser quem é, do que você querer mostrar uma vida que você não tem. E quantas pessoas, irmãos, vão de mal a pior, querendo ter uma vida que não é dela. Porque o problema, muitas vezes na Bíblia, queridos, você vai ver que não é você ser quente ou você ser frio. Jesus falou: quem me dera se você fosse quente, ou quem me dera se você fosse o quê? Isso é uma palavra de Deus, é Deus falando. O problema é mornidão, é você não ser uma coisa e você não ser outra. Esse é o problema dentro do contexto espiritual que eu estou querendo tratar com vocês aqui. É Deus que está falando: filho, seja quente. Se você não quer ser quente, não seja morno, seja logo frio. É muito melhor. Porque você será muito mais condenado por essa vida morna, sem vida. Veja, irmãos, eu queria apenas deixar duas questões espirituais sobre o problema de vestirmos máscaras e nós vivermos um cristianismo morno. Primeiro, aqui acontece a acomodação espiritual. Uma pessoa que muitas vezes está acomodada espiritualmente falando, queridos, ele perde a sensibilidade, de acordo com o Espírito Santo, com o Espírito de Profecia, ele perde a sensibilidade à voz de Deus. Você lembra o que aconteceu no passado? O povo endureceu o coração como diamante, por quê? Instabilidade espiritual. O morno, muitas vezes, ele não rejeita a fé, mas ele também não se entrega por completo. Esse é o grande problema do morno. Ele vive uma espiritualidade superficial, rasa, sem comprometimento, sem dependência do Espírito Santo, sem profundidade no conhecimento bíblico, teológico. Não se envolve. Porque infelizmente, irmãos, o morno muitas vezes ele vai viver baseado em rotina e não em relacionamento. Ele não depende do Espírito Santo para consagrar sua vida a Deus. Você é uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo? Busca poderosamente o Espírito Santo em sua vida todos os dias. Acorda respirando o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo para a missão da igreja, para um louvor, para uma pregação. Senhor, usa-me pelo poder do Espírito Santo para que não seja eu, seja o Senhor agindo através da minha vida. Nós teremos os 10 dias de oração com um tema: o poder do Espírito Santo e o tempo do fim. É um clamor da igreja para os fiéis buscar consagrar a vida a Deus pelo Espírito Santo. Porque sem Ele, queridos, nós apenas nos profissionalizamos espiritualmente falando. Você se torna um profissional das atividades da igreja. Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes a mornidão rouba o prazer de servir a Deus, de adorar a Deus e de viver na presença dEle. Você quer ter prazer nas coisas de Deus? Quer ter prazer na igreja, na missão? Como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Um outro problema, o auto-engano. A igreja de Laodiceia, o que ela dizia? Estou rico e abastado, de nada tenho falta, não preciso de coisa nenhuma, está tudo certo, eu estou caminhando, estou seguindo, estou me direcionando, não preciso de nada, não preciso de ninguém, já conheço suficientemente para me viver em paz. É o auto-engano. Mas Jesus ele fala: mal sabe que és pobre, miserável, cego. Porque a pessoa muitas vezes, irmãos, em sua autossuficiência, ele perde a capacidade de enxergar a sua real situação espiritual.
Agora, o grande problema disso daqui, queridos, é o perigo da rejeição final. Quando lá em Apocalipse capítulo 3 fala, estou a ponto de vomitar-te, a expressão de Jesus é forte, porque a mornidão provoca repulsa em Deus. A mornidão espiritual provoca repulsa. O que afasta Jesus não é a fraqueza humana, mas é a sua indiferença espiritual. Deus entende o quanto somos pecadores. Ele entende a seriedade, a sinceridade do nosso coração, mas quando você faz indiferença de certas questões, é isso, queridos, que traz repulsa a Deus. Porque o juízo de Deus recai sobre a hipocrisia, queridos. Todas as vezes que Jesus se encontra chateado, revoltado, irado, ele está lidando com o problema de hipocrisia, com pessoas hipócritas. E para esse tempo nós fomos chamados para uma mudança interna, de gostos, de natureza. O que eu como pastor desejo para essa igreja ao longo desse quadriênio é uma igreja forte, viva, espiritualmente falando, uma igreja que progrida no seu processo em preparação para o reino dos céus. É uma igreja relevante na sociedade. E tudo que eu não quero, queridos, como Moisés, quando ele intercede pelo povo, Senhor, se matar esse povo, então risca meu nome do livro. Era alguém que intercedia pelo seu povo, pela sua igreja, pelas suas ovelhas. É justamente isso que eu como pastor quero das minhas ovelhas. Ovelhas autênticas, genuínas, verdadeiras. Porque Jesus mesmo falou que pelos seus frutos os conhecereis. Então nessa história, irmãos, nós descobrimos que se existe algo que tira a paciência de Deus, irmãos, são pessoas que muitas vezes colocam máscaras. Pessoas que você olha assim, olha lá o cristão todo verdinho, gravata verde, terno verde, sapato verde, todo bonitinho, verdinho e tal. Mas quando você vai conviver com a pessoa, aquilo que ela aparenta, não é, são apenas folhas, não tem frutos. Não tem frutos. Por isso, queridos, olha só que interessante, já estamos partindo aqui para a parte final. Você sabe qual foi o dia da semana que aconteceu isso? Você sabe qual foi o dia da semana que Jesus teve um encontro com a figueira? Sim ou não? Você lembra? Quem lembra aí? Vai ganhar um presentão do Márcio, desculpa, estou aprendendo. Vocês lembram qual que é o dia da semana em que aconteceu esse encontro de Jesus com a figueira? Sábado. Irmãos, foi numa segunda-feira. Era a última semana de vida de Jesus Cristo. No domingo acontece aquilo que os católicos ensinam, né? Que é o domingo de quê? De Ramos, é a entrada triunfal de Jesus Cristo para dentro de Jerusalém. E como que Jesus entra? Ele entra no burrinho aclamado, as pessoas venerando, esse é o rei a quem nós aguardávamos, esse é o cara, esse é o Jesus que veio e tal, e aclamam a Jesus Cristo. Na segunda, primeiro dia da semana, ele é aclamado. Na segunda-feira, ele tem um encontro com a figueira e ele amaldiçoa aquela figueira. Por quê, irmãos? Na sexta-feira, que foi o dia da crucificação de Jesus Cristo, as pessoas estavam gritando o quê? Crucifica-o. No Espírito de Profecia tem uma citação, no Desejar Todas as Nações, que a mesma multidão que estava ali venerando Cristo na entrada triunfal, era a mesma multidão que estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, símbolo da hipocrisia, símbolo da falsidade. Por isso que Jesus tem um encontro com a figueira, ele olha para a figueira, olha para Israel, olha para a figueira e ele amaldiçoa aquela figueira, porque a figueira na Bíblia é símbolo de quem, irmãos? Israel, o povo de Deus, que tinha o conhecimento da Bíblia, entendia das profecias, não comia carne de porco, entendia sobre os sábados, os mandamentos de Deus, mas quando apertava, era aqueles que pulavam miúdo, rejeitavam o Salvador diante das situações e das circunstâncias, símbolo da falsidade,
símbolo da hipocrisia, queridos. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ele não tolera hipocrisia. Eu queria compartilhar com vocês aqui a palavra hipócrita. Essa palavra hipócrita, queridos, ela vem do grego, significa rupócrites. Ou seja, essa palavra rupócrites era utilizada muito em teatro, pessoas que trabalhavam no teatro. Então a origem da palavra hipócrita nada mais é do que um ator. Portanto, o que é uma pessoa hipócrita? É aquela que disfarça, é aquela que atua para enganar, é aquela que simula ser o que não é aquela que prega o que não vive e cobra aquilo que não faz. É isso. Não é forte isso daqui, irmãos? Por isso, quando eu leio isso daqui, irmãos, eu pensei em mim. Eu falo, Senhor, aonde eu estou atuando como cristão? Aonde eu estou vestindo máscaras? Porque eu quero arrancar isso da minha vida, Senhor. Eu quero arrancar isso da minha vida, porque eu quero ser um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro. Eu queria finalizar agora contando uma história que eu li recentemente. Se tiver um fundo aí, pode colocar. Eu agora queria falar um pouquinho ao seu coração. Recentemente, irmãos, eu conheci a história do lobo, que um dia conheceu a vida das ovelhas. Essa história eu conheci no livro do pastor Alejandro Bullion. Ele depois que consegui voltar para mim aqui o passador. Quantos já conheceu aquele livro Conhecer Jesus é Tudo? Tem ele? Já li. Muito bom. Lê outra vez. Já li algumas vezes. Muito legal. Eu conheci a história, irmãos, de um lobo que um dia ele conheceu a vida das ovelhas nesse livro. O lobo então estava passeando, de repente ele olhou para um curral e viu a vida das ovelhas. E ele então falou assim: puxa, que legal a vida das ovelhas. Que legal a vida das ovelhas. Elas têm um pastor, elas se vestem de branco, elas berram, elas comem capim, são vegetarianas. Que maravilha a vida das ovelhas. E aquele lobo pensou assim: puxa, eu quero ser uma ovelha. E tudo que ele mais desejava era ser uma ovelha. E ele pensou: o que uma ovelha faz? Uma ovelha berra. Então o lobo começa a berrar. Ah, uma ovelha se veste branca. Ele vai lá, compra uma roupinha, se veste branca. Ah, a ovelha come capim, ela é vegetariana. Então ele para de comer churrasco, para de ir para a churrascaria, começa a comer capim agora. E aquele lobo, ele começa a viver como ovelha. Ele então começa a viver como ovelha, berrar como ovelha, gritar como ovelha, comer como ovelha, e todo mundo olha de longe, é uma ovelha. Mas, queridos, tem um problema aqui. Tem um problema. Quando você apenas simula ter uma vida que não é sua, você não consegue sustentar isso durante muito tempo. Não consegue. Porque o lobo, ele não gostava daquilo, queridos. Não era natural um lobo gostar das coisas de ovelha. E quando chegava a noite, queridos irmãos, o pastor ovelha ia dormir, o membro ovelha ia dormir, o ancião ovelha ia dormir, o lobo ovelha ia dormir. E ele deitava na cama, e aquele lobo então sentia saudade da vida de lobo. E quando ninguém estava vendo, quando estava todo mundo dormindo, aquele lobo tirava sua roupinha de ovelha e ia viver como lobo de novo, gritar como lobo, comer como lobo, viver como lobo, andar como lobo. Irmãos, é possível um lobo gostar das cores de ovelha? É possível, irmãos? Não. Lobo não gosta de mato, de capim. Lobo é carnívoro. E aquele lobo, então, ele cai em consciência e fala: puxa vida, estou vivendo como lobo. Aí ele volta para o curral, veste a roupinha de ovelha, começa a berrar como ovelha, comer como ovelha, e começa a querer ter a vida de ovelha de novo. E aquele lobo, então, ele vai descobrir o seguinte, irmãos. Ele vai perceber que
Para ele se tornar uma ovelha, ele tem que ter a natureza de lobo transformada. É ele deixar de atuar como ovelha e ser o que? Uma ovelha. É ele ter a natureza transformada por dentro. Não é mais ele se vestir como ovelha e atuar como ovelha, é ele de fato ser uma ovelha. Então esse novo ele vai descobrir que cristianismo não é uma transformação externa, primariamente falando, mas é uma mudança de natureza interna, de gostos, de intenção. Cristianismo não é uma transformação externa, e sim uma transformação interna. Não é você atuar como cristão, é de fato você ser um cristão. Porque cristianismo é uma mudança aqui por dentro, de gostos, de intenção. É quando você muda por dentro que naturalmente vai mudar por fora. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas quando chegam na igreja acham que Deus espera que ela pegue um checklist e diz assim: o que é ser cristão? É mudar isso por fora, mudar aquilo por fora, mudar aquilo. Não, irmãos, isso daí qualquer um aí no mundo pode mudar por fora, sim ou não? Qualquer pessoa no mundo aí pode mudar por fora. Deus não te chamou para essa mudança externa, Deus te chamou para uma mudança interna. Deus te chamou para um ano brilhante, um ano onde você não se preocupe apenas com a fachada, com a parte exterior, mas que você se preocupe com a parte interior. E eu quero concluir a minha fala fazendo um apelo muito sincero para todos vocês, queridos. Eu sei que muitas vezes nós queremos o quê? Fazer muitas mudanças, e muitas mudanças em nossas vidas estão relacionadas à parte exterior, mas Deus está te convidando para uma mudança interior, para você não apenas atuar como cristão, mas ser de fato o quê? Um cristão. E alguém olhar para você, não, ali é um cristão. Ali de fato é um cristão. E por isso, queridos, eu queria convidar você a dizer assim: Senhor, eu não quero apenas atuar, eu quero de fato ser. Eu quero não apenas parecer, eu quero de fato ser um cristão. Eu quero sentir prazer nas coisas do Senhor. Você tem prazer nas coisas de Deus? Ou é as coisas de lobo que te dá prazer? Para você ter prazer nas coisas de Deus, queridos, esse é o texto que você mais precisa meditar nele. Deus quer dizer assim para você: ó, lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra desobediente, lhes darei um coração bondoso, capaz de amar. Por isso, irmãos, lembre-se de uma coisa: a obra de Deus não se resume apenas em perdoar pecados. Deus não quer apenas. Eu acho que já para de pregar, né? A bateria? Já estou finalizando, vamos orar. É que o fundo ali parou, né? É para parar. Mas, queridos, a obra de Deus ela não se resume apenas em perdoar pecados. Ok? Deus não quer apenas perdoar os pecados, mas Deus quer eliminar os pecados da sua vida e te dar uma vida transformada. Ao entender esse assunto, eu pergunto a você: vale ou não vale a pena entregar a vida nas mãos de Deus e fazer todo o esforço possível para se tornar um cristão autêntico e genuíno? Sim ou não? É desejo do seu coração ter um coração transformado, renovado, ter um ano assim maravilhoso? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você. Então vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Vamos pedir a bênção de Deus por esse momento. Querido Deus, querido Pai, nosso Criador e Salvador, é muito bom poder estar na Tua igreja, Pai, mas é muito melhor vivermos o verdadeiro conceito de Evangelho, é sermos cristãos para as pessoas, Pai, é termos um coração capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de dedicar a vida em favor do próximo. Pois Jesus falou isso, que nós devemos amar uns aos outros.
O cristão genuíno, verdadeiro, ele não veste máscaras. Ele é transparente com o Senhor. E se nós até aqui vestimos máscaras, que elas caiam da nossa vida, Senhor. E que possamos ser transparentes, ser verdadeiros, honestos com a gente mesmo. Porque nós não queremos aparentar uma vida que não é nossa, Pai. Porque aqui recai a maldição do Senhor. Aquela figueira amaldiçoada, seca, representa a mão do Senhor sobre a hipocrisia. E nós não queremos, ó Deus, passar por isso. Não queremos ser secos, sem vida, sem valor. Queremos ser autênticos, genuínos e queremos ter uma vida frutífera. Abençoe a tua igreja aqui de Angatuba, Pai. Abençoe esse ano maravilhoso que todos nós teremos na tua igreja. Que possamos dedicar tempo e vida àquelas pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Leva-nos para casa na proteção dos teus anjos. E traga-nos de volta hoje, aliás, amanhã, no culto que nós teremos, para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã, às 17 horas, teremos reunião e eu prego aqui à noite. Irmãos, olha, o tema de amanhã está extraordinário. Se faltar, vai perder a metade da vida. Venha e traga um amigo, traga um parente, que vai ser algo extraordinário aqui que nós vamos ouvir amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos.